Queridos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de João. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos ler somente o versículo 7. João 13, capítulo 13, versículo 7 apenas. Mais uma vez, João 13, Evangelho de João, capítulo 13, verso 7. Este texto diz o seguinte, na minha versão aqui, é a revista atualizada. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tem outra versão, que é a revista corrigida, que diz o seguinte: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E eu havia colocado aqui na minha anotação, e está projetado bem esta versão mesmo, aqui na tela, e está dizendo na Nova Versão Internacional: Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Palavras do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque de fato ela é viva e eficaz. Ela mesma confirma, testifica acerca dela própria. E ela fala que ela é viva e eficaz. Ela fala que ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos mais profundos do nosso coração, do nosso ser. Tal como uma espada, dois gumes, uma espada afiada que corta dos dois lados. Eu sempre repito esta oração aqui com os meus irmãos, que a espada, a arma, ela rompe apenas os limites da carne, mas a tua palavra não, Senhor, ela não permanece só aí, ela rompe todas as barreiras do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, e consegue atingir aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Nós escondemos de todos muitas vezes, mas a tua palavra alcança, Senhor. E nós pedimos que esta palavra, Senhor, poderosa, essa palavra eficaz, viva pelo teu Espírito Santo, vivificada, ela venha, de fato, romper os limites do nosso coração e da nossa mente, Senhor, de forma que nós sejamos profundamente impactados, Senhor, não pela minha pessoa, Senhor, porque eu não posso fazer nada se eu não tiver o Senhor comigo, não pela minha palavra, porque eu não tenho palavra nenhuma, Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui é tão somente com a tua ajuda, Senhor, através do teu Santo Espírito. Então que a atenção nossa, Senhor, hoje esteja voltada não para a figura do pastor em si, mas para a tua palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor me ajude. Eu preciso do Senhor, sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. Que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra, Pai, porque eu sou tão somente aquele que vai entregar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, e é em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu dei o título a esta breve mensagem de uma das palavras que diz ali naquele texto, que no final Jesus fala, mais tarde, porém, entenderá. Então o título hoje desta reflexão é: mais tarde você entenderá. Mais tarde você entenderá. E só para dar um contexto, esse texto, esse trecho, ele é bem conhecido. É a ocasião em que Jesus lava os pés dos discípulos. Ele simplesmente tira ali a sua túnica, seu roupão ali, amarra uma toalha na cintura e sai lavando, pega uma bacia com água e sai lavando os pés dos discípulos, um a um. Uma demonstração de completa humildade, humildade, porque o Deus encarnado chega diante, vamos pensar a gente, chega diante da gente para lavar os nossos pés. Lavar os pés já é uma
um ato de humildade por si só. Agora imagina um mestre fazendo isso, né? E naquele tempo as estradas todas terra, né? E devia ser uma sujeira, uma coisa muito desagradável, né? Lavar os pés de alguém. Né? E eles faziam isso quando chegavam nas casas, enfim. E aí o Senhor, ele sai lavando os pés de todos, dos 12, né? E aí quando chega no Pedro, é sempre o Pedrão, né? É sempre o Pedro, né? E aí quando chega na vez do Pedro, ele fala ali no versículo 6 antes, né? Que ele pergunta para Jesus: Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor vai lavar os meus pés? Eu, um pecador, o Senhor vai lavar os meus pés? E aí Jesus responde o texto que nós lemos ali, né? No versículo 7. O que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas depois você vai entender, mais tarde você vai entender, né? Você vai compreender o que isso quer dizer. Agora não tem como você entender, como se Jesus estivesse dizendo para ele: a sua mente é muito pequena, é muito limitada para as coisas do reino, do céu, da minha palavra, para você entender o que eu estou fazendo agora. Mas mais tarde você vai entender, fica tranquilo, como se ele estivesse dizendo isso, né? Traduzindo um pouco ali, mudando um pouco as palavras, né? E mais tarde você vai compreender. E na semana passada, eu só quero dar uma pincelada aqui, mas eu falei sobre os planos, né? Planos do homem é a resposta de Deus, né? Esse contraponto, né? Que acontece tantas vezes na nossa vida. Os planos do homem e os planos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, né? E eu falei com base em Provérbios 16, 1, né? Que a ação do homem pode fazer planos, mas a última resposta a última resposta vem da boca do Senhor, né? E a gente deve fazer planos, a gente não só pode, como deve, né? Eu falei isso na semana passada, né? Que nós precisamos planejar as coisas, né? Da nossa vida. E só que muitas vezes, e eu comentei isso também na semana passada um pouco, que os planos não acontecem como a gente pensa que vão acontecer, né? Eles não acontecem sempre como a gente de fato planeja, né? E muitos acontecem, na verdade, de uma forma totalmente diferente do que a gente planeja, né? Não todos, mas muitas vezes isso é o que acontece. Às vezes nós planejamos e acontece tudo direitinho, né? Às vezes nós planejamos, muda uma coisa aqui e ali, no meio do caminho. E às vezes nós planejamos, mas tudo diferente, né? Tem essas três opções, né? E nós, seres humanos que somos limitados, fracos, né, e egoístas, né, e um tanto birrentos muitas vezes, né? Eu vejo, a minha filha está muito nessa fase de birra, né? A birrinha, né? O Felipe já passou mais, mas a Ana Clara está muito nessa fase de birra, né? E ela tá... Os irmãos sabem bem o tipo, né? Conhecem bem. E fica com as caras feias, aprendeu a amarrar a cara, aprendeu a bater o pezinho agora, né? E a gente tem que pegar firme com ela, né? Eu falo que não é porque ela é bonitinha que ela vai me dobrar, né? Comigo o buraco é mais embaixo, né? Mas às vezes a gente faz igual. Às vezes a gente faz igual a Ana Clara faz ali em casa, né? Na birrinha dela. Às vezes o plano não acontece como a gente quer e a gente, né, faz aquela esperneia e bate o pé e grita e quer se jogar no chão. Às vezes a gente é tal como uma criança birrenta, né? Quando os planos não acontecem como a gente pensa, como a gente deseja, né? E como eu falei, uma das opções é quando, durante o nosso dia mesmo, não precisa ir muito longe, não precisa. Isso serve para os planos da vida, né? Os planejamentos da vida como um todo. Mas isso às vezes no nosso dia, a gente planeja hoje eu vou fazer tal. Às vezes dá certo. Às vezes você tem um imprevisto no meio do caminho. Às vezes você tem um imprevisto grande já no começo do dia e muda tudo. Você não sabe disso. É assim que as coisas acontecem, né? E só citando aqui algumas situações, né? Como eu falei, vão das coisas mais profundas, dos planos de vida, né? Das coisas que a gente organiza para a vida, para as coisas mais corriqueiras, né? Por exemplo, na quinta-feira eu levantei ali, a gente levantou, arrumei a Ana Clara para ir para a escola. Quando eu levantei da minha cama, eu não imaginei que no final do dia teria um cachorro na minha casa.
Mas nunca na vida eu pensei que isso ia acontecer. Eu estava com uma cachorrinha lá. A cachorrinha apareceu lá na escola da Ana, e daí e mandaram no grupo lá, porque a princípio foi abandonada, apareceu lá, né? E tentaram achar o dono, não acharam e tal. Aí a diretora lá, Rafael, você não quer? Vocês querem arranjar pra minha cabeça, né? É isso que vocês querem. Aí passou o dia, eu falei, me dá um tempo aí, deixa eu pensar. Foi conversando com a Márcia e tal, eu tava pensando, e eles vêm meio de caso pensado, porque a Márcia e as crianças vêm me cevando faz tempo. Então, assim, eu não queria muito. Eu gosto de cachorro, eu sempre gostei, tive e tal, mas eu não queria por causa do trabalho, enfim, aquela coisa toda. Mas eles vêm, assim, comendo pelas beiradas, né? E aí surgiu a oportunidade, tá bom, vamos pegar, né? Pegamos a cachorrinha, estavam indecisos. Parece que decidiu hoje o nome, tá em decisão esses 3 dias aí para arrumar o nome da cachorra. Estamos chamando de cachorro por enquanto. Mas a princípio acho que é Pantera, parece que vai ser isso, toda pretinha. Mas eu não podia imaginar que na quinta-feira, quando eu levantei da cama, no final do dia, eu ia estar saindo para ir no Condor comprar um pacote de ração. Eu não imaginei que eu ia estar fazendo isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então aí a gente vai gastando aos pouquinhos, irmão. Vamos com calma. Mas o fato é que a gente pensa algumas coisas, e as coisas, estou falando isso é uma coisa bem corriqueira, do dia a dia. Mas a gente pensa uma coisa e no final, às vezes, as coisas acontecem de outra maneira. Né? Acontecem de outra maneira. E agora um outro exemplo, né? Uma coisa um pouco mais um pouco não, bem mais profunda e um tanto triste, na verdade, né? Nós estamos orando aí por aquele nosso primo, Caleb, né? Que estava com a situação do câncer no joelho, né? E nós vínhamos orando para que a vontade de Deus se realizasse acima de tudo, porque os irmãos sabem todo o contexto aí, mas o Senhor permitiu que a cirurgia acontecesse. O Senhor permitiu, né? Na quinta-feira ele foi internado e na sexta ele fez a cirurgia de amputação da sua perna, né? E um jovem aí, como eu falei, de 18 para 19 anos, que gosta de jogar bola, e o Senhor, ele não interviu assim de uma forma sobrenatural, miraculosa, assim, para que ele não tivesse a sua perna removida, né, por causa do câncer. O Senhor não interviu, mas ele permanece sendo Deus, né? E o próprio Caleb abre a sua boca para louvar o Senhor diante de toda essa circunstância. Mas o que eu fico pensando aqui é que eu certamente jamais a Ana Paula, sua mãe, o Paulo, né, o seu pai, jamais, quando o Caleb nasceu, foi crescendo, jamais eles pensaram que ia acontecer uma situação dessa. Jamais, certamente que não. Só que as coisas não aconteceram como planejado. Não aconteceram. E aí vai vir toda aquela coisa enfim, os pós-operatórios, as adaptações, né? Enfim. Mas as coisas, isso não estava nos planos dele. Quem que vai pensar um dia, fazer um plano de que um filho vai ter, né, num caso extremo como esse, uma perna amputada por causa de um câncer? Nunca vai fazer. E quando nós nos colocamos no lugar, se torna mais doloroso ainda. Imagina isso com a gente, imagina isso com um membro da família, com um filho, com alguém do lado, na sua casa, na nossa casa. A gente nunca vai pensar que isso vai acontecer na nossa vida, né? Planejar, de certa maneira, passar por uma coisa dessa. As coisas às vezes não saem como planejado. E eu fico pensando, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, que em 2014, 11 anos atrás, na época eu trabalhava lá em Pinhais. 2014, eu trabalhava lá em Pinhais, eu dava aula pela prefeitura, né? Eu dava aula de violão lá, eu ia 3 vezes por semana para lá. E aí o ônibus passava aqui, o ônibus passa aqui, né? Na época era outra linha, era o Colombo São José, na época, e hoje é Maracanã, se não estou enganado. E aí eu passava aqui na frente, pegava lá no Afonso Pena, tal, vinha pela BR, passava aqui na frente, toda vez que eu ia, passava aqui na frente, via a placa e tal, eu já tinha vindo aqui algumas poucas vezes. Mas onde eu pensaria que eu cheguei aqui em 2022, né?
onde eu pensaria que 8 anos depois eu estaria pastoreando essa igreja, iniciando meu pastorado nessa igreja? Nunca na minha cabeça. Até porque o Senhor me chamou para o ministério em 2016, 2 anos depois, né? Aí comecei a estudar em 2017, aí a caminhada foi, enfim. Em 2014 eu passava todo dia. Aonde que eu ia pensar que eu ia, né, estar um dia cuidando desta igreja, né, pela graça de Deus? Então as coisas, o Senhor muda os nossos planos de uma tal maneira que é assim, ao mesmo tempo em que na nossa limitação a gente se assusta um pouco, é de uma maneira assim maravilhosa demais para a gente entender, para a gente compreender a nossa limitação, né, a nossa pequenez. E em meio a essas mudanças, a essas coisas que o Senhor coloca na nossa vida, como chamar aqui, essas mudanças de fluxo, vamos chamar assim, me fugiu o termo agora, mas vamos colocar dessa maneira, essas alterações de rota, né? Vamos pensar assim. Precisam ser feitos ajustes, precisam ser feitas adequações em meio a essas coisas que muitas vezes não saem como o nosso planejado. Quando a gente planeja, a ideia é essa, pelo menos, é que a gente tenha o máximo possível preparado, esteja resguardado para aquele plano que a gente vai seguir. Agora, quando as coisas mudam, quando o imprevisto acontece, a gente tem que se adequar. A gente tem que ir conforme aquele caminho que o Senhor está abrindo para a gente, se adequar mesmo, se adaptar. Né? A gente está com a cachorrinha lá agora. O que eu fui fazer no primeiro dia? Eu fui comprar a ração. Ontem a gente foi comprar os pratinhos lá, os comedouros dela, né? Uma coleira e tal. Porque não tinha. Tem que se adaptar agora, né? Tem mais uma moradora lá. Né? Com o Caleb, com meu primo, ele passou por uma situação agora que ele, por causa do câncer, ele teve a sua perna amputada. Então ele vai ter que se adaptar, ele, a família vão ter que se adaptar com questão de prótese, com questão de mobilidade, não sei se envolve questão de um automóvel adaptado. As coisas corriqueiras da vida que ele vai fazer, ele vai precisar se adaptar, porque isto não estava nos planos. A rota foi alterada. E eu falei o exemplo aqui, o meu testemunho pessoal, né, quando eu passava aqui na frente, via a igreja e tal, né? Jamais eu imaginava, mas quando o Senhor me chamou para o pastorado, para o sagrado ministério, né, como nós chamamos, aí eu tive que me adequar também. Aí eu tive que, né, conversar com o conselho da igreja, eu fui estudar teologia, né, passei um tempo lá estudando, eu tive que adequar a minha rotina para estudar. No começo dos meus estudos era só eu e minha esposa. No último ano ela engravidou, né? Em abril, no meu último ano de estudos, em abril meu filho nasceu. Eu quase fiquei louco de tanto de coisa que eu quero fazer. E na verdade eu tinha uma prova presencial, ele nasceu no dia da prova. Eu já tinha deixado o pessoal meio de sobreaviso, ele nasceu dia 6 de abril, né? Na semana eu já vim falando, meu filho está para nascer, talvez eu não consiga fazer a prova. Eu tive que fazer outra prova depois, porque ele nasceu de manhãzinha, 7h17 da manhã ele nasceu. Minha prova era às 9. Tive que mudar ali, a gente teve que adaptar, e adaptar as rotinas de estudo com uma criança, com um recém-nascido. Foi uma coisa assim, que realmente, uma adequação muito grande que a gente teve que fazer, né? E aí depois surge a oportunidade para pastorear esta igreja, e aí os planos mudam novamente. Nós estávamos no apartamento lá em São José, né, no Afonso Pena. Nós nos mudamos para Uberaba, e aí logo depois a Ana Clara nasceu também. E aí uma série de adequações foram feitas para que a gente vivesse estes planos que não estavam nos nossos planos, mas estavam nos planos de Deus. Então a gente vai se adaptando conforme aquilo que não sai como nosso planejado, né? Estão comigo? Graças a Deus. Agora, eu peço que você me acompanhe ali na palavra. Vai lá para o comecinho da Bíblia, em Gênesis, capítulo 6, por favor. Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 14. Se eu
vou ler na versão que está aqui na tela. Se você puder me ajudar, Gabriel, nós vamos ler a partir do 14 até o 16, tá? Eu vou ler aqui na versão que está projetada, porque está um pouquinho mais claro. Mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, caso queiram também, tá? Gênesis 6, a partir do 14. Então aqui são as orientações do próprio Deus para Noé, de como ele construiria a arca, né? Então o texto diz assim: faça para você uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. 15. É assim que você a fará. Veja que o Senhor é bem enfático. É assim que você a fará, ou desta maneira a farás, né? Deve estar mais ou menos assim na versão aí dos irmãos. 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, e 30 côvados de altura. 16. Faça a cobertura com um vão de um côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Então veja que o próprio Deus ele dá um plano exato para que Noé construa a arca. E se os irmãos procurarem na internet, é muito interessante ver, coloca a arca de Noé tamanho real, algo nesse sentido. Lá nos Estados Unidos tem uma réplica, né? É muito bacana assim, a gente ver assim, era enorme. Aqui ele está em côvados, mas tem versões que estão em metros, né? Versões mais novas da palavra que está em para metros, né? E assim, é enorme mesmo. E o Senhor ele dá as medidas exatas, ele dá o plano exato para que Noé construa a arca. O plano está ali, não tinha como Noé ter dúvidas. Será que 300 metros? Será que é 290? Não, é 300. Ele tinha ali exatamente o que ele precisava fazer. Passa para o andar de cima, andar do meio e andar de baixo, né? Passa as passagens necessárias, os vãos ali necessários. Então ele tinha todo o cronograma, não, mas o planejamento ele tinha, né? E fala como o Senhor exatamente ordenou, assim ele o fez, né? Lá depois fala para nós. Então, mediante isso, ele tinha medidas exatas, não tinha como ele ter dúvidas sobre o que fazer, como fazer a arca, porque o Senhor deu a orientação para ele e a capacitação para construir, né? Na mão de obra. Só que a nossa vida certamente é diferente de construir uma arca, né? Porque vamos pegar esse comparativo, né? Porque nossa vida não se resolve simplesmente com essas medidas numéricas, esses cálculos matemáticos, igual foi feita a arca. Eu peguei aqui só para traçar um comparativo de uma ocasião que se tem um plano exato, mas a nossa vida ela não é assim. Ela não é assim. Muitas vezes as coisas saem do planejado, que a gente pensou que seria. Aí a gente não pode basear a nossa vida por suposições. A gente assim, conversa sobre isso, vira e mexe lá em casa, assim. A gente não pode basear a nossa vida em achismo. Eu pensei que seria assim. Mas eu achei que tal, né? E eu já disse isso aqui, que o óbvio, ele precisa ser dito. Ele precisa ser dito. Mas é óbvio, mas é senso comum, né? Eu tinha certeza que você ia pensar que é óbvio. O óbvio precisa ser dito também. A gente não pode basear a nossa vida em talvez. Não tenho certeza, em achismos, né? E pensando nesse plano de Noé, ele tinha um plano exato, mas a nossa vida, como eu falei, não é assim. E nós temos, graças a Deus, nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que vivifica essa palavra, né? Amém por isso, né? Graças a Deus. Mas também a gente tem aqui o nosso Jacó, né? Lá do Senhor para hebraico, né? Enganador, né? Nosso coração é enganoso. A gente tem um Jacó aqui dentro do peito, um enganador. Nosso coração enganoso que por vezes atrapalha a gente em ouvir
a voz do Senhor. Apesar de nós termos a palavra, apesar de nós termos o Espírito Santo, o nosso coração muitas vezes ele nos atrapalha em entender o plano de Deus. Noé ele tinha um plano exato. As palavras saíram da boca do próprio Deus. Nós, graças a Deus, temos a palavra e temos o Espírito Santo como aquele que nos guia. Mas a gente tem que cuidar com o nosso coração, o nosso Jacó no nosso peito, para que isso não nos atrapalhe em ouvir a voz do Senhor e compreender o que Ele diz. Eu quero já partir para concluir. Eu quero dizer que talvez haja coisas acontecendo na minha vida e na tua vida. Todos nós aqui estamos sujeitos, né? Que eu e você talvez não estejamos compreendendo muito bem o motivo. Talvez tem coisa acontecendo hoje que, meu Deus, por quê? Por quê? É a música, né? Por quê, ó Pai? Por que eu estou enfrentando essa provação? Mas essa mesma música, eu não posso falar muito, essa música me pega, mas é do Arautos do Rei, né? Mas ele fala depois que, embora eu não consiga compreender, na tua mão eu sempre confiarei. Eu sempre confiarei. Mas talvez esteja acontecendo coisas hoje que a gente não entende. Talvez a gente tenha traçado um plano e o que está acontecendo hoje é outra coisa. Outra coisa. Talvez um pouco diferente ou talvez completamente diferente do que a gente pensou ou planejou. E talvez isso está gerando no nosso coração questionamentos, dúvidas, medo, insegurança, ansiedade. Eu falei em casa que sobre esse meu primo, né, o Caleb, eu falei, essa família, glória a Deus por essa família, esse povo é muito crente. Esse povo tem muito Deus na vida, porque eu estaria me questionando, por quê? Por que um filho ter seu membro, sua perna movida? Por quê? A gente não consegue entender. Mas tem horas que a gente ou vai entender mais tarde, mas na hora a gente tem que confiar. Na hora a gente tem que confiar. E o Senhor conforta o nosso coração hoje diante dessa e de tantas outras situações, nessa palavra que Ele declarou para Pedro. Você não entende o que eu estou fazendo agora. Mais tarde você vai entender. Mais tarde você vai entender. Simão Pedro, mais tarde você vai entender porque eu estou lavando os teus pés. Araci, mais tarde você vai entender porque eu estou fazendo isso. Veiga, mais tarde você vai compreender o porquê disso. Flávio, mais tarde você vai entender o porquê de tudo isso está acontecendo. Rafael, mais tarde você vai entender por que eu estou fazendo isso. E nós lemos na semana passada, como eu disse antes, que apesar da gente fazer planos, a última resposta vem do Senhor, de Deus. E a gente sabe também pela palavra que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então o que a gente precisa agora não é entender. De repente não é o momento de entender. De repente é o momento de confiar. O entender é mais tarde. Então a gente precisa hoje exercitar a nossa fé e confiar. Confiar naquele que é maior e mais poderoso e confiável do que nós mesmos. Nós cantamos aqui, os seus planos não podem ser frustrados. Os nossos podem. E os nossos muitas vezes são de fato. Os do Senhor não. Nós somos pegos de surpresa. Ele não. Amém? Amém. Vamos orar então mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua palavra de conforto, pela Tua palavra que nos traz paz, Senhor. Em meio a tantas situações de incertezas que nós
passamos, em meio a tantas situações de mudanças, adequações que possamos estar passando, Senhor. Cada um de nós tem a sua própria luta, Senhor. Cada um de nós sabe onde, como nós dizemos aqui, Senhor, onde o calo aperta. Cada um de nós sabe. Mas nós agradecemos porque o Senhor nos diz hoje que, apesar da gente ser pequeno e limitado e não compreender muitas coisas, mais tarde o Senhor nos promete, mais tarde nós vamos compreender, mais tarde nós vamos enxergar o propósito de tantas coisas que hoje acontecem, e tantas delas nos entristecem, Senhor. Tantas delas nos deixam temerosos, ansiosos, mas que nós possamos hoje, Pai, talvez hoje a palavra, o recado do Senhor é este, Pai. Hoje não é o tempo de entender, hoje é o tempo de confiar, porque mais tarde nós vamos entender. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender isso. Que o Senhor nos ajude a praticar, a exercitar isso, Pai. Não a busca da compreensão, pela compreensão hoje, mas a busca por vencer a nossa incredulidade, Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos capacite para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus.